E se eu te dissesse que persistência não é algo que vem de dentro, e, portanto, não adianta ficar exigindo dos outros que sejam persistentes sem que haja condições para que isso ocorra? Falar dessa forma soa de maneira esquisita para a sociedade, não é? Nossas explicações sobre o que as pessoas fazem ou podem fazer são geralmente internalistas. Com isso, eu quero dizer que, em geral, se atribui os motivos das nossas ações para dentro de nós. Isso acaba sendo nomeado como desejo, vontade, força de vontade e até mesmo personalidade. Logo, se uma pessoa não se mantém fazendo exercícios ou concentrada nos estudos, por exemplo, tendemos a dizer que ela não tem persistência ou força de vontade para continuar. Ao explicarmos o comportamento dos outros dessa forma, não só criamos uma fala com pouca possibilidade de avaliação científica, mas também criamos um cerco de culpabilização. Afinal, se uma pessoa não consegue fazer algo é porque dentro dela falta algo. Como resultado, acabamos separando as pessoas em dois grandes grupos: aqueles que persistem, pois têm persistência, e aqueles que não persistem, pois não têm persistência. Esse tipo de raciocínio cíclico e internalista é evitado pela análise do comportamento, que busca entender, prever e controlar o comportamento com base em uma proposta externalista e interacionista. Assim, nosso comportamento é explicado a partir de condições históricas e atuais, às quais fomos e estamos expostos. Portanto, as ações humanas são vistas como produtos das contingências, sejam elas passadas ou atuais. Esse modelo explicativo ocorre até mesmo na prática clínica e pode ser revisto no capítulo escrito por João Marçal para o livro Análise Comportamental Clínica, Aspectos Históricos e Estudos de Caso, da interação entre suas condições fisiológicas e as condições de vida de cada pessoa. Dessa forma, persistência não é mais uma causa do agir, e sim o nome dado para um conjunto de comportamentos, que tende a ocorrer por mais tempo do que outros. Dependendo da história de vida de uma pessoa, ela passa a ser considerada como alguém persistente ou não, e dependendo das condições que criarmos, podemos ensinar pessoas a persistir. Em 1974, em um artigo com 5 experimentos, Nevin mostrou que organismos podem aprender a se comportar de uma maneira específica, e ao passar do tempo, o contexto que mantinha este comportamento pode ser alterado. Essa alteração contextual pode afetar a continuidade deste comportamento. E dependendo da história de aprendizagem, este comportamento será mais ou menos afetado. Como variável crucial para o que o Nevin chamou de resistência à mudança, termo sinônimo de persistência, temos o quanto um comportamento foi fortalecido no passado. Assim, quanto mais um comportamento foi reforçado, menos ele é alterado quando ocorrem mudanças contextuais. Se tirarmos isso do mundo dos experimentos e pensarmos em nossa prática profissional, podemos hipotetizar o seguinte: melhoras clínicas dependem de uma série de mudanças de comportamentos. Essas mudanças precisam perdurar na vida de nossos clientes, ou seja, esses comportamentos novos precisam persistir. Portanto, quanto mais nós planejarmos contingências de reforço para esses comportamentos, provavelmente mais sucesso teremos na persistência deles, frente a possíveis adversidades que possam surgir. Ao mesmo tempo, e com base nesse conhecimento, podemos investigar com mais cuidado a história de reforço de comportamentos inadequados, não somente para saber como foram aprendidos, mas para termos um pouco mais de previsão sobre o quão difícil será para alterá-los, pois, quanto maior essa história, mais difícil será perturbar a persistência desses comportamentos utilizando as nossas intervenções. A área de persistência é extremamente rica e pode fornecer conhecimentos sobre uma série de processos comportamentais que podem embasar a prática profissional dos analistas do comportamento. Alinhada a uma proposta externalista e interacionista, podemos passar a olhar para as pessoas com menos julgamento
e focarmos mais em criar condições para vidas melhores e um mundo melhor. Como sugestão final, indico a leitura do artigo Aspectos Históricos, Teóricos e Metodológicos da Teoria do Momentum Comportamental, escrito por André Luiz, Carlos Eduardo Costa e Carlos Cansado em 2019. Essa é uma leitura, em língua portuguesa, que te ajudará a entender os principais aspectos relacionados e conceitos definidores do que é resistência à mudança em cima da proposta do John Nevin.